Vamos lá, quantos desses números são menores que menos 4, né? Então, para quem estudou os números inteiros, que nós vimos que é aquele conjunto, existe esse que é o conjunto dos números naturais, né? Que é os números que nós aprendemos desde das séries iniciais. E entramos no conjunto dos números inteiros, que é representado por esse símbolo, né? O que foi que nós vimos que acontece com os números inteiros? Nós vimos que começa a aparecer a ideia de números positivos e números negativos. Então, com essa base, a gente consegue resolver praticamente todo o exercício. Vamos lá. Questão 1. Aí ele deu uma sequência de números inteiros, né? Aí pergunta, quais deles são menores que menos 4? Senhores, para que eu resolvo a questão desse tipo, é necessário a gente entender a reta numérica. 0, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá, até aqui o maior que é 10. Pronto. Positivo para a esquerda são negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Para não perder muito tempo, eu vou fazer isso aqui. Vamos lá, vamos botar o menos 10 e aqui o menos 12. Ok? Vamos lá. Ele pergunta o quê? Quanto desses números aqui, né, que está na nossa reta numérica, eles são menores que menos 4? Senhor, essa ideia de menor, quando eu organizo na reta numérica, isso fica muito mais fácil de eu entender. Quer ver? Vamos analisar isso aqui. Aqui é a reta numérica, uma reta numérica dos naturais. Olha o 4. Quem é que é menor que 4? 3, 2, 1, 0. Tudo que vir para a esquerda, né? Porque tudo que vir para a direita do 4, o que vai acontecer? Ele vai ser maior. Por quê? Porque maior que aumenta, né? Para a esquerda, menor que, então é menor. Então vamos analisar. Ele quer saber em relação a quem? Ao menos 4. Então aqui nós temos o menos 4. Tudo que está à direita é maior que. Então tudo que está à esquerda é menor que. Quem é menor que menos 4? Quem é que está à esquerda do menos 4? O menos 5, mas qual é o número que nós temos ali? Eu não copiei tudo, né? Lá quem é que está à esquerda do menos 4? O menos 7, o menos 10 e o menos 12. Então essa seria a resposta da questão 1, né? Apenas aplicando a ideia de reta numérica. Certo? Nós identificamos, né, os números menores que menos 4, que foi o menos 7, o menos 10 e o menos 12. Aí a pergunta diz assim, quantos desses aqui são menores que menos 4? São quantos? 1, 2, 3. Então qual era a alternativa lá da primeira questão? A alternativa é. Por que a alternativa é? Porque tem 3. 3 desses números são menores que menos 4. Então, aqui qual é a alternativa? A alternativa que tem 3 números é a letra E. Na segunda questão, ele manda eu calcular a diferença entre. Senhores, o que é a palavra diferença? Diferença é subtração. A diferença entre quem? Lembra o que é isso aqui? Números inteiros. A diferença entre. Então, tem que estar no meio. Entre quem? Menos 3 e menos 1. Essa diferença é essa palavra. Pelo fato dos dois números inteiros ser negativo, então eu tenho que separar com parênteses. Aprendemos lá na introdução de números inteiros que a primeira coisa que deve ser feita é eliminar os parênteses. Como é que eu faço isso? Quando não tem sinal é positivo, não é isso? Ó. Sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, positivo. Olha só. Aí aqui não tem mais parênteses, então agora a gente usa aquela ideia, ou soma ou subtrai. São diferentes, subtrai conserva o sinal do maior, menos. Subtraindo dá 2. Pronto, a resposta seria 2. Porém, ele pede, ó a palavra aqui, depois que eu calcular aqui a diferença, ele quer, o simétrico do número obtido. O número obtido foi menos 2. Alguém lembra o que é a palavra simétrico? Vamos lembrar lá. Quando estudamos, aprendemos que existe um módulo, que é a mesma coisa que o quê? Valor absoluto. E vimos que existe quem? O oposto, que é a mesma coisa que
simétrico, né? Lembra o que é o oposto? A gente inverte o sinal. Então, se eu peço simétrico, eu peço o oposto, eu estou pedindo a mesma coisa do resultado. Quem for o resultado? Menos 2. Quem é o simétrico de menos 2? Mais 2. Então, qual é a alternativa aí? Da questão 2 é a alternativa ó, B. Então, aí a gente finaliza a questão 1 e 2. Então, vamos lá. Na terceira questão, diz que um termômetro marcava mais 4 graus centígrados pela parte da manhã. E à tarde, essa temperatura caiu de mais 4 para menos 2, né? Aqui, ó, pela tarde. Aí a pergunta é, baixou quanto? Senhores, essa ideia de termômetro, a gente pode pensar uma reta numérica nesse sentido aqui, ó. Né? Quem é o centro da nossa reta, sempre o centro, falando em positivo e negativo, 0. Quando está falando em temperatura, 0 grau. Para cima, positivo, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Então lá, no início, marcava mais 4. Quando deu a tarde, já estava marcando menos 2. Qual é a pergunta? Baixou quanto de temperatura? Ora, a gente vem aqui e simplesmente conta aqui, ó. Era mais 4, desceu menos 3, desceu para mais 3, mais 2, mais 1, caiu para 0 grau. Depois menos 1 e parou aonde? No menos 2. Então, desceu quanto aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desceu quantos graus? Se a gente for analisar, desceu 6 graus, né? Então, a lógica é essa aí. Viu? Então, qual é a nossa resposta aqui? Baixou quantos graus? 6 graus centígrados. Que é a alternativa aí? Alternativa C. C. Se a gente pensar isso aí matematicamente, poderia funcionar assim. Olha, estava em mais 4, pensando em número inteiro. Desceu é menos. Desceu para onde? Por exemplo, tivesse aumentado, ia botar mais. Como desceu a temperatura, menos. Desceu para onde? Para menos 2. Então, ó, operações com números inteiros. Se não tem é positivo. Vamos lá. Sinais iguais. Positivo. Sinais iguais. Positivo. Acabou parênteses. Sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal. Olha só, eu tenho a temperatura, que foi de exatamente quanto? 6. Então tá lá, viu? A quarta diz assim. A soma entre o quadrado de menos 1 e o cubo de menos 1. Ele quer o resultado. Então vamos lá. Senhores, a soma. Então vamos começar pela soma. A soma de quem? Do quadrado. Ó, quadrado. Quadrado de quem? Menos 1. Olha, ó. A soma do quadrado de menos 1. Com quem? Com o cubo. Então o cubo é assim, né, senhores? Cubo de quem? De menos 1. Cubo de menos 1. Né? É o cubo de menos 1. O que acontece? Aqui vira propriedade da potência quando a base é 1. Quando a base é 1, o resultado sempre é 1. Porque 1 vezes 1, 1. Mas base negativa expoente par, resultado positivo. Coloca. Base 1, resultado é 1. Porém, base negativa expoente ímpar, resultado negativo. Então a gente resolveu a potência, agora vamos resolver o cálculo. Mais 1, sinais diferente, negativo. Ó, são chamados de elementos opostos, ó. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal maior. Porém, aqui, ó, são iguais, cancela. O resultado é quem? É 0. Nós temos isso aí. Aí ele pergunta, você obtém quem? 0. Qual é a alternativa? Alternativa A. Ele quer que eu veja qual dessas expressões aqui tem como o resultado correto, né? Vamos lá. Isso aqui é só uma representação. 0, 1, 0, 2, 0. Da questão em si. Isso aqui não vai entrar no cálculo, não. O que nos interessa é o que está aqui dentro. Vamos lá. Primeira coisa, eliminar o parênteses, que é um sinalzinho que tem aqui. Sinal referente negativo. Sinais iguais, positivo. 5, né? Vamos lá. Sinais iguais, subtrai e conserva o sinal do maior.
5, tira 1, sobra mais 4. Ah, mas ali deu menos 4. Tá certo ou tá errado? Errado, é falso. Certo? Vamos para a próxima. Eliminar o parênteses. Mais com menos. Sinal diferente, negativo. Sinal diferente, negativo. Sinais iguais. Soma e conserva o mesmo sinal. Olha que é o resultado. Menos 10. E aí ele colocou pra gente o quê? 10 positivo. Então isso aqui também é falso. Vamos lá. Multiplicação. Ó. Sinais iguais. Positivo. 3 vezes 4, 12. Deu mais 12 e ali tem 12. Não é a mesma coisa? Sim. Então, essa aqui é verdade ou é falsa? Verdade. Vamos para essa divisão. Sinal diferente. Negativo. 12 dividido por 3, 4. Quem é o resultado? Menos 4. Ali ele botou mais 4 ou 4 positivo. Então isso aqui é falso. Ó. 2 ao quadrado. Potência de base negativa, expoente par, resultado é positivo. 2 ao quadrado é 4. Mas bora lá. O que é 2 ao quadrado? Menos 2 vezes menos 2. Sinais iguais. Positivo. 2 vezes 2, 4. Ó. Né? Ah, mas ali não tem o sinal. Mas quando não tem é positivo. Então isso aqui é verdade ou falso? Verdade. Vamos para a próxima. Menos 2 ao cubo. Menos 2 vezes. Menos 2 vezes. Menos 2. Sinais iguais positivo com um diferente negativo. Até porque base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Quem for o resultado? Menos 8. É a mesma coisa? Sim. Então isso aqui também é verdade. Quais são os verdadeiros? As verdadeiras são a 0,4, né, que aqui é a representação da questão, é 0,4, 16 e 32. Então vamos lá. Primeiro, aqui é uma propriedade da potência, ó, base negativa, expoente par. Lembra que o resultado vai ser o quê? Positivo. Ou então, o que é menos 3 ao quadrado? É menos 3 vezes menos 3. Sinais iguais, positivo. Base negativa, expoente par, positivo. Foi o que eu falei. 3 vezes 3, 9. Pronto. Então aqui eu já resolvi, ó. Isso aqui de fora, né? Já resolvi esse parênteses. Aí então, vamos lá. Esse parênteses resolvido deu quanto? Mais 9. Que multiplica, abre o colchete, menos 9. Dentro do colchete nós temos outro parênteses, né? Porém, a base é negativa, o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Como não pode ter choque de sinal, abre novamente. O que é 3 ao cubo? Aliás, menos 3 ao cubo. Vamos fazer aqui, ó. Ó, sinais iguais, positivo. Diferente, negativo. Porque expoente ímpar, base negativa, sempre vai ser negativo. 3 vezes 3, nós temos 9. 9 vezes 3, 27. Então, ó, 27, fecha o colchete. De novo, ó, base negativa, expoente par. É o mesmo resultado lá do início, né? Mais 9. Vou botar só 9 aqui, mais 9. Ou 9 dá no mesmo, né? O número sem o sinal, ele é positivo. Pronto. Mas ainda tem um parênteses para eu resolver lá dentro do colchete, ó. Menos 9, ó, fazendo jogo de sinal aqui, ó. Sinal diferente, negativo. Pronto, vamos resolver. Não tem mais parênteses, então vamos resolver o que está dentro do colchete. 9 vezes. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Pode haver? Não, então vou ter que abrir de novo. Sinais diferentes, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Olha o resultado. Vamos lá? Uma multiplicação e divisão. Quem é que eu resolvo? Quem vier primeiro. Então vamos lá. Ó. Sinais diferentes. Ah, mas eu não estou vendo sinal. Quando não tem é positivo, senhores. Sinal diferente, negativo. 36 vezes 9. Aqui, ó. Quanto é que dá aqui? 54. Vai 5. 27 com 5. 32. Deu quanto? 324. Dividido por 9. Quanto é 324 dividido por 9? A resposta está aqui. Olha, se 36 vezes 9 é 324, 324 dividido por 9 vai ser 36. Sem medo de errar, senhores. Porém, aqui é negativo, aqui é positivo. Sinal diferente, negativo. 324 dividido por 9 dá
olha a nossa resposta, que é qual alternativa aí a sexta? Alternativa A, viu lá? Alternativa A. Ok? Vamos para frente. Então, na nossa sétima questão, ele dá esses números aqui, essas potências, né? Que elas estão escritas assim. Eu coloquei para questão de organização. Ele pergunta quais dessas aqui vai ter resultados números, ó, lembra que é esse símbolo aqui, inteiros negativos. Então você vai resolver isso aqui e ver qual delas vai dar negativo. Só isso. Primeiro, não precisa nem resolver, é só aplicar a propriedade da potência. Ele só quer a relação do sinal. Vamos lá. Ó, se a base é positiva, independente da que ser par ou ímpar, sempre é positivo. Então isso aqui não satisfaz, porque ele só quer os inteiros negativos. Então a primeira não é o caso. Não precisa nem resolver isso aqui não, ó. Por exemplo, não precisa nem você fazer isso aqui não, ó. Mais 3, mais 3, porque se ele é elevado à quinta, é ela 5 vezes, né? Não precisava, porque ele só quer saber aqui, na verdade, a relação do sinal. Ó, sinais iguais positivo, positivo, então o resultado sempre ia dar positivo. Se fosse resolver 3 vezes 3, 9, 27, 81, 243. Ó, mas a relação apenas do sinal, ele quer os inteiros negativos, ele ia ser positivo, viu? Estou resolvendo para você entender. Ó, aqui, ó. Base negativa, expoente par, o resultado final é positivo. É lógico. Olha, ó, se eu for resolver 7, menos 7 vezes menos 7. Se ele é o quadrado duas vezes, ó, sinais iguais, positivos. 7 vezes 7, 49. Então ele também não satisfaz. Viu? Ele não satisfaz. Vamos aqui por essa questão aqui, ó, essa situação é totalmente diferente dessa situação. Por quê? Porque quando nós temos o parênteses, implica que é ele vezes ele mesmo. Quando eu não tenho parênteses, esse sinal só é do primeiro número, ó, menos 4 vezes 4. Olha a resposta disso aqui, 16. Olha a resposta disso aqui, mais 16. Então isso aqui, ó, são totalmente diferentes um do outro, viu? Então se eu for analisar, a base é positiva, a base é par. Se a gente for analisar, o expoente é par e a base é negativa. Ah, vai ser positivo. Não. Isso só funciona quando nós temos o parênteses. Aqui não tem parênteses. Então o resultado aqui, senhores, ó, é menos 4 que multiplica 4. Ó, menos 4 vezes 4, 16. Então isso aqui é um do que ele quer. Ó. Ele quer como um negativo. Ó. Isso aqui, número inteiro. E é até assim que a gente representa o número inteiro negativo, que eu ensinei lá em teoria de conjunto, ó. Como é que eu represento que eu quero só negativo? Números inteiros, aí boto um símbolozinho negativo. Ó, esse aqui seria o quê? Inteiros, ó. Positivo. Isso aqui seria o quê? Inteiro positivo. E ele quer apenas inteiro negativo. Então esse aqui seria 1, né? Vamos lá de novo, ó. Base negativa, expoente ímpar. Eu sei que o resultado bem aqui vai dar menos. Porque, ó, base negativa, expoente ímpar. Mas se você quer resolver, resolva. Eu quero menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Sinais iguais, positivo. 1 negativo vai dar menos, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Esse aqui também segue o critério que ele quer, ó, negativo. Ó. Número inteiro negativo. Certo? Vamos ver aqui, ó. Por que às vezes eu não posso usar essa multiplicação? Exatamente por causa disso. Porque aqui você ia fazer, ó, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 10 vezes. Perca de tempo. Aplica a propriedade. Base negativa. O expoente é par ou é ímpar? É par. Resultado positivo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, senhor. Mas mesmo assim eu vou fazer porque eu conheço meus alunos. É perda de tempo. Matemática tem que ser raciocínio. É quantas vezes? 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá. Por que o resultado final vai ser positivo? Porque de 2 em 2, ó. Positivo. 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 Tudo é positivo. Então o resultado final é positivo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1.
É 1. Ó, o resultado final aqui, aplicando a propriedade. Pronto. Então, qual é dessas potências aqui que obtém se o resultado, o número inteiro negativo? É apenas quem é menos 4 ao quadrado e quem? Menos 2 elevado ao cubo. Só essas duas nós vamos ter números inteiros negativos, as outras foram positivas, certo? Então aqui também deu inteiro positivo. Então, do que satisfaz o que o livro quer é essa e essa, que são os inteiros negativos, viu? Aqui, ó, primeiro. Bota aqui primeiro caso, segundo, para a gente entenda aqui na hora de eu colocar para resolução. Vamos lá, o primeiro. Tem o menos 4, a gente já resolveu isso, vamos lá. Ó, como não está no parênteses, esse sinal só se repete uma vez. O 2 quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Resultado final, menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. A resposta final. Ah, mas você diz que base negativa expoente par, resultado é positivo. Quando temos o parênteses, aqui não tem, viu? O outro lá. Ele diz que isso aqui, ó, esse aqui, ele está dizendo que é igual àquilo. Vamos provar, vamos resolver isso aqui e ver se dá menos 16. Ó, menos 2. Aqui eu já sei que não, ó, porque eu tenho parênteses. Base negativa expoente par, o resultado final é positivo. 2, a quarta é 16. Isso aqui são iguais. Menos 16 é igual a mais 16. Não, então isso aqui é o quê? Falso. Viu? Porque aqui a resolução, ó, são diferentes os resultados. Viu? Vamos aqui para a próxima. Menos 2 ao cubo. Ó, de novo, ó, sem parênteses. Ó. Então o sinal só se repete uma vez. O 2, 3 vezes. Vamos lá. Menos 2 vezes 2 vezes 2. Ó, resultado. Vamos ver o que está dentro do parênteses. Menos 2 ao cubo. Esse menos... Ó, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Porque está dentro do parênteses. Mas bora lá fazer aqui. Já sei que o resultado é negativo. 2 vezes 2 vezes... Ó. Então isso aqui, senhores, quando eu comparar, ó, eles vão ser o quê? Verdade ou falso? Essa igualdade. Verdade, porque deu igual. Vamos para a próxima. Menos toda a potência elevada a zero. Hein? Toda a potência elevada a zero, o resultado é menos, porque não vai repetir, ó. Certo? Toda a potência elevada a zero, o resultado é 1. Toda a potência elevada a zero, o resultado é 1. Né? Vamos para a próxima. Dentro de parênteses. Ó. Como a base é, como o expoente é par e aqui é positivo, quando aqui é positivo, senhor, independente de ter parênteses ou não, sempre é positivo. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Mas bora lá. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo positivo. Até por causa da propriedade base positivo, o resultado é positivo, independente daqui ser par ou ímpar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, ó. Resultado final disso aqui deu quanto? Desse primeiro aqui, 64. Bora ver o segundo caso. Olha só, base negativa expoente par, porque tem parênteses, então eu já sei que meu resultado final é positivo, né? Vamos lá, menos 2, menos 2, menos 2. Ó, de 2 em 2 é positivo. De 2 em 2 é positivo. O resultado final positivo. O resultado disso aqui deu quanto? Ó, 64. Isso aqui são iguais? São iguais. Então isso aqui também é verdade. Esse aqui é falso. Aí o que ele pergunta aí na oitava? Ele diz assim, ó. Quantas dessas sentenças são verdadeiras? São quantas verdadeiras, senhores? Só são uma, duas. Qual é a alternativa aí que diz que tem duas sentenças verdadeiras? A letra C, ó. Letra C, porque só tenho duas como verdadeiras, né? As outras todas são falsas. O que nós temos na questão 9? Nós temos aí uma reunião do condomínio, né, do edifício lá Vila Nova. O síndico apresentou o saldo das contas do prédio nos primeiros 6 meses. Daqui os primeiros 6 meses.
Janeiro teve um crédito, fevereiro crédito, março débito e assim por diante, né? Cada um com os seus valores respectivos aqui, ó. Eu botei os débitos de vermelho para saber que nós vamos tirar. Lembra o que significa a palavra crédito? É receber, é ganhar. O que é débito é retirar, é diminuir. Então, pela lógica, se a gente for pensar aqui, nós temos o seguinte. Nós temos contas de somar e subtrair. Vamos pegar os nossos... Tem várias possibilidades. Eu posso somar isso com esse, tirar isso, depois somar esse, tirar isso, tirar isso. Ou então eu posso fazer tudo que é soma com soma e no final a gente só tira o débito. Vamos lá. Vamos ver nosso crédito. Nosso crédito foi de quanto? De 2.000. Aí depois outro crédito de quanto? 850. Depois um crédito de 450. Vamos somar todos os créditos. 0, 10, vai 1. 16 com 17 vai 1. Olha, tudo que entrou foi R$ 3.700. Agora vamos ver tudo que saiu do caixa. Eu vou somar também todos os débitos. Vamos lá. Débito foi quanto? 1.720. Vamos botar em ordem aqui. 750. E depois quem? 600. Vamos somar todos os... Também foi soma. Todos os débitos. Vamos lá. 15 vai 1. Aqui vai dar 21, vai 2. Pronto. Olha. Todos os créditos. Somei todos os créditos, deu 3.700. Foi a entrada no caixa. O que foi retirado do caixa? Tudo isso aqui. E todas as retiradas deu quanto? 3.150. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso crédito total e subtrair de todas as despesas. Quanto foi nossas despesas total? Vamos lá. 0. Não dá, toma emprestado. Que ficou 6. Tira 1. 5. Pronto. Olha o resultado final. Positivo ou negativo? Positivo. Então no final ele teve ainda um saldo de R$ 550, viu? Que aí ele pergunta, após esses primeiros 6 meses o condomínio ficou com débito ou crédito? Crédito. De quanto? R$ 550. Qual é a nossa alternativa? Alternativa C, ó, letra C. Então aí a gente finaliza nossa prova.